Paz do Senhor, galera. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal, no canal aqui da Assembleia de Deus Casa de Oração, fazendo material aqui para o pessoal do Verdadeiramente Livres. Você jovem, você adolescente, saiba que sempre você vai ter aqui uma palavra de Deus para o seu coração, tá joia? Eu sou o pastor Vaguinho, e sempre vou estar aqui compartilhando com você uma palavra, tá joia? Então eu estava cantando essa canção é uma canção muito bonita, e o refrão dela fala assim: olha, tu és a única esperança de um lugar melhor. Então Deus é a nossa esperança. A Bíblia fala que Ele é o socorro bem presente nos dias de angústia, e a Bíblia também fala que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e a gente também iria vencer, tá joia? Então Ele é a esperança para nós, independente de tudo que está acontecendo. Deus é a nossa esperança, tá joia? Então eu quero aproveitar o gancho do último vídeo que a gente postou, falando sobre Daniel. E já que eu estava falando sobre Daniel, aquilo ficou na minha cabeça. E nós estamos falando nesses vídeos, sobre jovens, sobre grandes jovens da Bíblia, que nos deram grandes exemplos. Então, não poderia deixar de falar dos 3 amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia conta uma história interessante, e uma história de um grande livramento, que esses 3 amigos de Daniel passaram por esse livramento. Então vamos fazer uma oração, e depois eu quero ler com você um trecho aqui da Bíblia, e a gente vai meditar sobre isso, tá joia? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, nesse canal, ó Deus, levando um pouco da sua palavra, ó Deus, para jovens, para os adolescentes, para o pessoal do Verdadeiramente Livres, a casa de oração, e por quem mais, ó Deus, estiver aí vendo esse vídeo. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém, tá joia? Então, vamos abrir a nossa Bíblia, em Daniel, no capítulo 3, vamos ler o versículo 28 apenas, tá joia? Aí para a gente falar um pouco sobre essa história. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Tá joia? Volta um pouquinho aí, ó. Daniel, no capítulo 1, só para você ver que esses são os amigos de Daniel, que lá no capítulo 1, versículo 6, diz assim: e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, que nós já falamos, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos, versículo 7, lhes pôs outros nomes, a saber: a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. Então, só para confirmar aqui, nós falamos no outro vídeo sobre Daniel e seus amigos, que eles eram lá hebreus que haviam sido levados para a Babilônia, foram cativos. E agora, só para confirmar que esses jovens que fala lá no capítulo 4, né, são realmente os amigos de Daniel. E eles também, como a gente já falou, eles sabiam quem eram e não tinham se contaminado com os manjares do rei, e agora estavam servindo lá no meio do povo da Babilônia. E Nabucodonosor foi um grande rei, e num determinado momento ele instituiu um decreto, ele fez uma estátua, e o decreto do rei dizia assim: olha, quando as trombetas tocarem, todos devem se dobrar perante a estátua do rei. E o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abednego, lembrando de quem eram, da sua identidade, da sua fidelidade a Deus, quando a trombeta tocou, eles não se dobraram. Por quê? Porque talvez desde criança, eles haviam aprendido que nós devemos adorar e servir só ao Senhor Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então você, jovem adolescente, você tem que sempre se lembrar disso. A quem nós devemos obediência? Quem merece a nossa adoração? Quem merece a nossa fidelidade? É claro, né? Você sabe, você tem a obediência aos seus pais. Nós estamos passando esse momento aí de quarentena, então nós estamos obedecendo às autoridades, então nós cumprimos, né, as leis que são instituídas para dar o nosso bom testemunho, né, como cristão. Mas nas questões relativas à nossa fé, nas questões relativas à nossa crença,
nas questões relativas quando nós falamos sobre coisas espirituais. Nós não podemos trocar, nós não podemos mudar o foco da nossa adoração, da nossa obediência e da nossa fidelidade. E esse foco é Jesus Cristo de Nazaré. Porque foi Ele que morreu na cruz pela minha vida e pela tua vida. Ele pagou o maior preço por nós. Então, o que nós devemos a Ele? Fidelidade, obediência. Então, mesmo que em algumas situações, em algumas circunstâncias, você se encontre num momento difícil, lembre-se que Deus é a esperança de dias melhores. Não só aqui nessa terra, mas principalmente lá no céu. E ainda que aqui nessa terra as coisas nem melhorarem, mas eu acredito que vai. Mas nós sabemos que o nosso maior tesouro está no céu. A esperança maior nossa é no céu. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confiavam plenamente em Deus. Então, quando toca lá a trombeta, eles tinham que se ajoelhar lá, se prostrar adorando a estátua, que simbolizava a força e a autoridade do rei. Eles ficaram de pé, não se dobraram. E aí havia uma consequência para quem não fizesse isso. Naquela época eles tinham uma fornalha, e quem não se dobrasse ia ser lançado na fornalha. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, além do que era o costume. E eles foram amarrados e foram lançados na fornalha. E a Bíblia fala que, depois de um tempo, o rei foi ver a fornalha para ver o que tinha acontecido com eles. E para a surpresa do rei, ele não viu 3, mas ele viu 4 pessoas andando dentro da fornalha. E aí, ele sabia quem eram os 3 primeiros, mas o quarto, ele fala que tinha um aspecto de um Deus, um aspecto de um ser sobrenatural. Então nós sabemos que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Ele livrou eles na fornalha. Ele passou, Ele esteve com eles lá. A Bíblia fala que quando nós passarmos pelas águas, elas não nos afogarão. Quando nós passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará, porque Deus estará conosco, nos protegendo. Mas para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos manter a nossa fidelidade a esse Deus. Então seja fiel, você jovem, você adolescente, que eu estou falando com você nesse vídeo. Seja fiel, continue fiel ao Senhor. Não troque, não dê ouvido para os manjares aí do mundo. Tá joia? Continue sendo fiel, continue obedecendo ao Senhor. Fuja do pecado, fuja das coisas que é errada. Não fale mal dos outros, né? Evita as coisas erradas aí na internet, né? Você sabe aí, a gente sempre tem falado de muitas coisas, nos próximos vídeos aí talvez a gente vai estar falando, mas você sabe, deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida, continue fiel a Deus, porque como aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram por um momento difícil, tiveram ali o teste, a fé deles foi colocada no maior teste, entre a vida e a morte. Eles resolveram ser fiéis a Deus, e depois no final, o versículo que nós lemos, Nabucodonosor reconhece a grandeza de Deus e diz: esse Deus é o único Deus digno de ser adorado. Que o Senhor também use a sua vida, você jovem, você adolescente, ou você irmão que está me ouvindo, que Ele use a sua vida para glorificar o nome dEle, e que as pessoas possam olhar para você e dizer assim: realmente o Deus de Israel, Jesus Cristo, merece ser adorado. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até mais, em nome de Jesus. Amém.